E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? A nossa ideia de hoje, ela gira em torno do quanto é importante nós atentarmos para o poder da interpretação. Se não me falha a memória, eu já trouxe esse assunto num outro vídeo e eu tenho um capítulo bastante interessante sobre ele no meu livro também. Porém, é um assunto que vale muito a pena nós revisitarmos, até porque os detalhes para os quais eu quero chamar a atenção aqui hoje, eles são extremamente sutis. Antes de mais nada, é importante nós lembrarmos que a interpretação, ela sempre será um atributo do ser. Ela sempre vai fazer parte da sua vida. Não importa o quão unificado com o todo você esteja, não importa o quão iluminado você seja, você sempre vai ter a sua interpretação, porque ela faz parte do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é algo que pode ser tirado de você, senão não teria sentido o universo, os seres, a multivariedade que existe. Entendendo isso, vamos pensar sobre alguns aspectos interpretativos da vida que podem nos fazer ter uma vida melhor, compreender um pouco melhor a arte de viver, a arte de conseguirmos fazer melhores escolhas. Esse pensamento, ele diz respeito ao nível de identificação com as coisas, com as situações, com as pessoas que nós atribuímos no momento de interpretação. Uma frase para vocês pensarem. O caminho, seja qual for o caminho, ele é um meio, não um fim. Então pensemos sobre isso. O caminho é um meio, ele não é um fim. Você não pode enxergar o caminho, você não pode interpretar qualquer caminho como um fim. Se você fizer isso, você corre o sério risco de ter problemas. É inevitável que você tenha problemas. E ao mesmo tempo, você tem que soltar o fim e aproveitar o caminho, porque apenas ele importa. Olha que interessante. Como eu costumo sempre dizer, tem isso também. Podemos dizer aqui que as duas coisas são verdade, só que o nosso momento de interpretar isso ou aquilo dessa ou daquela forma é que determina como transcorremos pela vida. Tem um exemplo para nós pensarmos sobre isso que eu considero muito interessante. Eu não me lembro da história como era exatamente ou de que mitologia ela provém. Se não me falha a memória, era proveniente do hinduísmo essa história. Mas, sintetizando, dois seres celestiais conversavam sobre como era a vida dos humanos, sobre por que as ilusões, o mundo de Maia, era tão fascinante, tão significativo e tão perigoso ao mesmo tempo. E aí um deles fala para o outro, por que você não dá uma olhada mais de perto? Tem um lago, e aí esse ser celestial decide por um instante tomar a forma humana e ele dá um mergulho nesse lago. Quando ele dá um mergulho nesse lago, ele desce, aí quando ele levanta, tem uma linda garota na frente dele, e aí ele cruza o olhar com ela, eles se apaixonam, e aí eles começam um relacionamento, e eles se casam, e eles têm filhos, e eles ficam doentes, e os filhos crescem, e eles têm dificuldades financeiras, eles trabalham, eles envelhecem, eles se deparam com a morte, até chegar na sua morte. E aí ele sofre muito e quando ele está lá no sofrimento, partindo dessa vida, o outro ser puxa ele e esse puxão se dá naquele mergulho inicial, no primeiro mergulho que ele deu. E aí ele se situa novamente na sua condição e entende. Aí ele, agora eu entendi por que é assim. Porque os humanos tendem a se identificar grandemente com Maia. Não só os humanos, todos os seres que adentram a matéria. Essa pequena história nos mostra uma identificação absurda, imensa, com o caminho. Para ele chegar ao objetivo, que seria ter um vislumbre maior daquela situação, ele teve que vivenciar o caminho. Mas a identificação com o caminho foi tamanha que ele perdeu o objetivo. Ele se perdeu no caminho. Ele sofreu grandemente. Ele teve grandes desilusões. Ele foi ali um frágil humano. Nós podemos levar essa questão, essa reflexão, para o âmbito egoísta também. O ego, ele deve ser usado como uma ferramenta. Mas quando os seres se deixam levar pelo ego, suas motivações principais são o ego, então ele obviamente terá problemas e trará problemas a outros seres também. Ou seja,
sintetizando uma reflexão muito profunda e muito ampla. É importante que nós olhemos para as coisas, para as situações, na medida e da forma correta, porque do contrário, se a nossa interpretação é errônea em relação a algo, de certa forma nós estaremos usando essa coisa de forma errada. É como você pegar um rádio e você querer usar para assistir televisão, ou você querer usar um guarda-roupa para se locomover. Eu sei que são exemplos esdrúxulos, mas a nossa vida é assim. Se a gente não consegue captar a essência das coisas, o olhar adequado, o como agir, o como nos sentirmos em relação às coisas, é um mar de problemas que adentra a nossa realidade. São doenças, são conflitos, são infortúnios de todo tipo. Então, o que eu quero que vocês comecem a refletir melhor, da agora para frente, é a respeito do caminho, da atenção que vocês estão dando para o caminho que vocês estão e para o objetivo que vocês possuem. Eu possuo um objetivo com isso aqui, então eu vou focar nesse objetivo. Só que eu vou focar nesse objetivo na medida certa, entendendo que ele é um objetivo, que ele não pode ser perdido de vista. Quando você está fazendo uma curva e você anda de moto, quem anda de moto sabe disso, você tem que olhar para um ponto à frente da curva. Você tem que olhar para o final dela. Se você olhar para a curva, você cai. Você precisa vivenciar a curva, fazê-la de forma adequada, estar presente para ela, só que você tem que ter o foco no final dela, senão não vai dar certo. Cada elemento da vida requer um tipo de atenção, um tipo de foco, um tipo de sentimento em relação a isso. E esse é um dos elementos que contribuem para que nós possamos nos aproximar mais do que podemos chamar aqui de o estado da arte da vida. Bom, pessoal, era essa a reflexão. Eu espero que vocês tenham viajado aí um pouquinho comigo nesse assunto e que ele possa ter gerado aí alguma reflexão. Se isso aconteceu, lembrem-se de se inscreverem no canal, compartilhem com um amigo, façam qualquer comentário ou mesmo podem sugerir aí uma dica de assunto para nós conversarmos. Muito obrigado e até a próxima vez.